Você já parou para pensar como alguém tão sábio, tão usado por Deus, pode ter terminado a vida de uma forma tão trágica, espiritualmente falando? Hoje eu quero te levar comigo numa jornada através da vida de Salomão, mas não apenas para falar das suas conquistas, e sim para entender o que aconteceu com esse homem que começou tão bem e terminou tão mal. Talvez a história de Salomão seja mais atual do que a gente imagina. Talvez ela sirva de alerta para mim e para você também. Salomão era filho de Davi, herdeiro de um trono forte. Mas mais do que isso, ele herdou um legado espiritual. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Salomão foi escolhido para continuar essa obra. No início, Salomão foi humilde. Ele sabia que não tinha capacidade sozinho. Quando Deus apareceu a ele em sonho e disse: "Pede o que quiseres que eu te dê." Salomão não pediu riqueza, nem vingança, nem fama. Ele pediu sabedoria. Sabedoria para governar o povo de Deus. Isso tocou o coração do Senhor. Deus não apenas deu sabedoria para Salomão, mas também deu riquezas, glória e paz ao redor. O reino de Salomão foi o mais próspero de toda a história de Israel. Ele construiu o templo, foi respeitado pelos reis da terra. Ele era admirado por sua justiça, sua mente e seu governo. Até a rainha de Sabá ficou impressionada com o que viu. Tudo parecia perfeito. Mas aí começa a parte triste da história. Salomão começou a fazer alianças políticas e, como era de costume na época, essas alianças vinham acompanhadas de casamentos. E ele começou a tomar esposas estrangeiras. Egípcias, moabitas, amonitas, sidônias, etéias, e aí vai. A Bíblia diz que ele amou muitas mulheres estrangeiras. E é aqui, meu amado e minha amada, que está o ponto crítico. Não foi só a quantidade, não foi só o fato de ele ter 700 esposas e 300 concubinas. O problema não era apenas moral, era espiritual. Essas mulheres vieram com seus deuses, com seus costumes, com sua idolatria, e aos poucos foram ganhando espaço no coração de Salomão. O mesmo homem que orou de joelhos no templo agora estava permitindo altares a deuses pagãos em Jerusalém. Pensa nisso por um momento. A cidade onde o templo do Senhor havia sido erguido agora tinha também santuários para Astarote, Moloque, Quemos, os deuses da época. Isso não é só decadência, isso é apostasia. A Bíblia diz em 1 Reis 11: "E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai." Veja bem, Salomão não abandonou completamente o Senhor, mas o coração dele ficou dividido. E um coração dividido é o mesmo que um coração afastado. Ele queria servir a Deus, mas também queria agradar suas esposas. Queria manter a sua sabedoria, mas também queria manter seus prazeres. E assim, o homem mais sábio da terra caiu no erro mais antigo da humanidade: deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir o próprio desejo, para ouvir o seu eu. E como todo pecado, vieram as consequências. O reino de Salomão foi enfraquecido. Inimigos que antes não haviam surgiram. O próprio Deus levantou adversários contra ele. E o mais triste, Deus disse que tiraria o reino das mãos de seu filho. Por amor a Davi, ele ainda deixaria uma tribo com Roboão, mas as outras seriam dadas a outro. Ou seja, o pecado de Salomão afetou gerações.
Quantas vezes o nosso erro, a nossa teimosia, pode colocar em risco o futuro de nossos filhos? Talvez você pense, mas eu nunca terei 1000 mulheres. Eu não vou construir um altar para Moloque, não é verdade? Mas tome cuidado. O erro de Salomão não foi apenas externo, foi um afastamento interno. Foi permitir que algo, qualquer coisa, tomasse o lugar de Deus no seu coração. E isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. Quantas vezes deixamos as pressões, os desejos, as distrações nos afastarem daquilo que realmente importa? Sabe o que mais me emociona nessa história? É que mesmo depois de tudo, existe um livro na Bíblia que muitos atribuem a Salomão em sua velhice, Eclesiastes. E nesse livro Salomão parece reconhecer a sua futilidade, o seu vazio, a busca por prazer, por riqueza, por conhecimento. E ele concluiu assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Talvez ali esteja o verdadeiro arrependimento de Salomão. Talvez ele tenha entendido tarde demais, mas deixou escrito para que a gente não cometa o mesmo erro que ele cometeu. O pecado de Salomão foi ter deixado que algo ocupasse o lugar de Deus. Preste muita atenção nisso. Foi negociar sua fé aos poucos. Foi permitir pequenas concessões até que seu coração já não pertencia mais ao Senhor. E esse risco ainda é real hoje. Não são os 1000 casamentos, mas as 1000 distrações, os 1000 compromissos, os 1000 ídolos invisíveis que tentam roubar o nosso coração. Mas hoje você pode fazer diferente. Você pode decidir que o seu coração será inteiramente do Senhor, sem divisão, sem reserva, sem substitutos. Porque no fim das contas, mais importante do que ser sábio é ser fiel. Se esse conteúdo falou com você, meu amado e minha amada, compartilhe, deixe o seu comentário. Vamos juntos espalhar essa verdade. E nunca, mas nunca se esqueça, mais importante do que como você começa é como você termina. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Ele nos permitir. Amém?